Escute com cuidado a leitura da palavra do nosso Senhor. Salmo 24, Salmo de Davi. Tente não cantar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá. O Senhor nos abençoe agora na meditação da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez a palavra está aberta diante de nós e necessitamos completamente do seu Santo Espírito para a iluminação do nosso entendimento. Pedimos que a sua palavra agora venha agir em nossos corações, habilitando-o a crer no seu poder, na sua glória, na sua majestade. Pedimos que a sua palavra atue agora nos nossos corações, nos fazendo confiar em ti e em ti somente, para a nossa salvação e para tudo mais na nossa vida. Pedimos que a sua palavra agora verdadeiramente fortifique a nossa fé e nós possamos ver com mais clareza o autor e o consumador da nossa salvação. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos. E eu já contei para os irmãos que os sonhos eram bastante irreais. Um exemplo que eu poderia dar para os irmãos é que eu gostaria de ser jogador de basquete, astronauta, cientista e mais 10 coisas que eu sabia citar o nome, bombeiro com certeza, que é o sonho de quase todo menino pequenininho. E eu achava que eu poderia fazer isso tudo na minha vida. Eu não queria falar inglês, eu queria falar todos os idiomas que eu conseguia citar. Eu lembro que um dia eu me sentei com a minha irmã e escrevi tudo que a gente queria fazer quando crescesse, no momento, quando fosse possível. A gente vai crescendo e a gente vai vendo que isso não é possível. Mas uma das coisas que eu gostaria de fazer era subir o Monte Everest. Você já teve esse sonho? Talvez quando criança? Esse é um sonho meio irreal, muito difícil de ser conquistado, de ser alcançado, mas não verdadeiramente impossível. Inclusive, uma brasileira ficou famosa há alguns anos atrás, porque ela tinha esse sonho, esse objetivo, mas ela não tinha dinheiro nenhum para poder ir. E para subir o Monte Everest é muito caro. É necessário vários milhares de dólares, porque tanto o equipamento, quanto o pessoal, quanto a própria disponibilidade para se subir no Monte Everest é muito pouca, isso torna muito caro. Mas a história dela ficou conhecida porque ela conseguiu juntar todo o dinheiro necessário e conseguiu se preparar também fisicamente juntando sucata. No decorrer de um determinado período, né? E também de fazendo vaquinhas, e ela conseguiu subir o Monte Everest. Apesar desse sonho ser possível de ser realizado nos nossos dias, apesar de bastante difícil, não foi assim há muito tempo. Até 1953, que é pouco tempo do ponto de vista da história, não havia nenhum registro oficial de pessoas que tinham conseguido subir ao pico do Monte Everest. Na verdade, muitas expedições haviam tentado, mas falhado. E o máximo que algumas
das melhores expedições tinham conseguido era subir a uma parte relevante do monte, mas nunca conseguido chegar até o topo do monte. Mas isso tudo mudou em 1953, quando dois alpinistas, um alpinista britânico chamado Edmund Hillary e um Sherpa do Nepal. Um Sherpa é um povo que vive, que nasce, que é acostumado com as montanhas do Himalaia. Então, eles são acostumados a grandes altitudes, né? As altas altitudes. E assim, muitas vezes, eles são os próprios guias nas expedições, inclusive hoje em dia para o Everest. Chamado, não sei se eu vou pronunciar corretamente, provavelmente não, mas Tenzing Norgay. Esses dois homens, então, conseguiram essa notável façanha. Conta a história que eles, com muita dificuldade, conseguiram escalar o monte, mas a grande realidade é que eles chegaram lá em cima, conseguiram tirar uma foto e eles não ficaram nem 15 minutos lá e tiveram que descer muito rapidamente depois de dias de viagem, porque é muito perigoso ficar lá. As condições climáticas mudam de uma hora para outra e era muito possível que eles não voltassem, não terminassem a expedição com vida. Todavia, é interessante que depois que eles conseguiram subir o Monte Everest, muitas outras pessoas conseguiram. Aproximadamente hoje, 7.000 pessoas já conseguiram subir o Monte Everest. Isso se explica em parte porque eles abriram caminho, descobriram uma rota factível de ser feita, mas também pelo avanço da tecnologia, com roupas melhores, com equipamentos melhores, que permitem com que os homens lá subam. Essa história eu trouxe hoje, que é uma história real, para ilustrar o texto da nossa exposição hoje. O texto da nossa exposição, no Salmo 24, vai falar de um homem que verdadeiramente subiu num alto monte. Mas em vez de ser um monte meramente alto, como o Monte Everest, que é sim o monte mais alto, que está acima do nível do mar, em vez de ser um monte meramente alto, o monte que esse homem subiu, ele toca o próprio céu. O seu cume é a morada do próprio Deus. Não é segredo para ninguém que os Salmos têm falado sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o monte o qual ele subiu é o Monte Sião. E no cume desse monte, no mais alto do monte, estava o templo do Senhor. E no centro do templo do Senhor, ou no mais profundo do templo do Senhor, o Santo dos Santos. O nosso Senhor Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, que estava completamente fechado e inacessível para todo e qualquer homem, mas ele entrou ali para que também nós pudéssemos entrar. O nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, segundo a sua própria obra, entregando a sua própria vida, ele entrou no Santo dos Santos, no próprio céu, na presença de Deus, para que ali também nós pudéssemos entrar, mas não sair correndo daqui 15 minutos, mas ali permanecer. O texto da nossa exposição vai falar a respeito disso nessa noite, e nós vamos ver isso em 3 pontos principais. Nos versos 1 e 2, nós vamos ver que o Criador ele possui todas as coisas, e por isso ele merece a nossa adoração. Nos versos 3 a 6, nós vamos ver que o santo exige santidade absoluta dos seus adoradores. E por fim, nos versos 7 a 10, nós veremos que o vitorioso rei ele entrou na glória, abrindo as portas para o seu povo. Vejamos então esse salmo. Todavia, nos lembrando que o Salmo 24 vem coroar uma série de exposições sequenciais no livro dos Salmos que nós estamos tendo e que tem claramente nos falado a respeito do Evangelho. Já desde, na verdade, de antes do Salmo 22, mas desde antes, lá no Salmo 18. E se você pegar com cuidado, lá desde o primeiro Salmo, nós temos visto o Evangelho sendo pregado. Mas especialmente no Salmo 22, nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que consumou a sua obra, entregando a sua vida, morrendo na cruz do Calvário, para nossa salvação. Mas esse mesmo homem, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos e assim para abençoar o seu povo. Povo esse, nós vimos nesse salmo, que seria composto não somente de judeus, mas de todas as nações, conforme a promessa de Deus a Abraão. Nós vimos como o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, cuida do seu povo. No Salmo 23. Conhecido Salmo 23 nos fala que o Senhor
é o nosso pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo provê para nós em todas as nossas necessidades. E assim nós podemos andar tranquilos, como ovelhas que em tudo dependem do seu pastor, para a sua subsistência, para a sua vida, e até no momento da morte, até nos momentos do terror da morte, nós somos completamente supridos. Agora, nós chegamos no Salmo 24, e o Messias que é apresentado aqui é o Messias exaltado, ressurreto, que cuidou do seu povo, mas que agora guia o seu povo nas mansões, para a entrada nas mansões celestiais. O nosso Senhor Jesus Cristo é aqui apresentado em mais um momento da sua história, em especial na sua ascensão aos céus e no seu entronamento, quando ele foi colocado à destra de Deus o Pai. Nós vamos chegar lá porque essa verdade é mais claramente apresentada no final desse salmo, mas esse salmo como um todo nos leva a essa verdade, portanto. E assim, as três partes desse salmo não são partes desconexas, mas são partes, portanto, que levam aquela imagem do nosso Senhor Jesus Cristo em glória, voltando para a sua casa, entrando na presença de Deus o Pai como um rei da glória. Acompanhem, portanto, comigo a exposição, verso 1 e 2, o primeiro ponto. Diz assim a palavra do Senhor: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Nesses dois versos, nós vemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. O primeiro verso deixa isso com muita clareza para nós. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A palavra plenitude aqui designa aquilo que há de melhor na terra. Tanto os animais, que de certo modo coroam a criação imaterial, como as belezas da criação imaterial, né, as joias, as pedras preciosas, os frutos, mas também nos fala de modo especial para a coroa especial da criação, que é o homem. Nesse paralelismo que o salmista faz, nós vemos com clareza. Em primeiro lugar, terra e depois mundo. Do Senhor é a terra, do Senhor é o mundo. E a sua plenitude e aqueles que nele habitam. A Escritura já começa aqui no Salmo 24, nos trazendo com clareza que nós não somos de nós mesmos, mas somos do Senhor. Tudo que nós pertencemos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que queremos ser, só existe porque o Senhor assim criou. E assim é possessão do Senhor e não está nas nossas mãos para empregarmos do modo como queremos, mas está nas mãos do Senhor para Ele empregar do modo como Ele quer. Esse pensamento de início já é reconfortante para nós, por sabermos que se tudo é do Senhor, e se portanto o Senhor é bom e misericordioso para com o seu povo, nunca nada nos faltará, seguindo a sequência do Salmo 23. Nunca nada nos faltará, porque o Senhor emprega a sua criação para o benefício do seu povo, segundo a sua máxima sabedoria. Temos confiança inabalável, portanto, de que nada teremos falta, seguindo o Salmo 23. E no verso 2 ele diz: Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É interessante ver o modo como o salmista descreve aqui a criação do Senhor. Ele diz que a terra foi fundada em cima dos mares e firmada em cima dos rios. Veja que a Escritura não tem pretensão, nem neste, em nenhum outro momento, de dizer algo de modo científico, de modo que a gente possa categorizar com as categorias científicas modernas, por exemplo. Mas ele fala aqui de um modo poético a partir do ponto de vista do espectador. Ele fala, por exemplo, portanto, que se você morar perto da costa, você vai ver que o mar ele circunda a terra. Também você vai ver que se você cavar um buraco muito profundo, vai sair água de lá, né? Então é como se a terra estivesse colocada de fato em cima dos mares. Porque até debaixo da terra há água. Se a gente trazer o conhecimento da ciência moderna, talvez uma analogia pode ser colocada aqui, que a terra foi
constituída em cima do magma, né? Não entendo muito de geologia, mas pelo que eu lembro da escola é mais ou menos isso. O magma incandescente, né, o manto terrestre que fica lá revolvendo no núcleo da Terra, né? A Terra está estabelecida sobre isto. E por isso então os vulcões, né? Que o magma então encontra uma forma de escapar com as grandes erupções e assim os vulcões surgem e entram em erupção. Por que o salmista do nada fala a respeito disso? Qual é o sentido de falar que a terra está estabelecida sobre os mares ou sobre as águas? É tão somente mostrar que o mundo ele tem as suas leis e as suas leis foram dadas e, em especial, são mantidas por Deus. De modo que se Deus por algum momento retirar a sua mão, é como se a terra fosse instável e rapidamente seria consumida pelas águas. A própria Escritura fala nesses termos quando nós vemos que Deus mesmo separou águas das águas. As águas que estariam acima do firmamento e a terra seca surgindo da terra, saindo, né, ou melhor, surgindo das águas, né, as águas encontrando o seu limite. E a Escritura fala do Senhor mantendo o limite das águas para que as águas não cubram a superfície da terra. Veja que então que é o próprio Senhor que não só dá as leis pelas quais ele rege o mundo, mas ele continua preservando. De modo que se nós olharmos para a solidez da terra, se o nosso coração se atentar para a solidez da terra e achar que nós estamos seguros então porque nós estamos na terra, sem o Senhor, esse pensamento é vão, é vaidade. Nós colocamos aí o nosso coração na vaidade. Nós devemos olhar para a terra como sendo criada e mantida pelo nosso Senhor. Nesses dois versículos, de um modo muito belo, portanto, o salmista nos apresenta: Deus possui todas as coisas, porque Ele é criador de todas as coisas e Ele mantém todas as coisas conforme o seu poder. O pensamento que necessariamente vem à mente e que vai agora se desenvolver aqui na mente e no salmo do salmista Davi é justamente: se tudo é do Senhor, a minha responsabilidade, portanto, é agir de acordo com isso diante do Senhor. Se todas as coisas são do Senhor e são mantidas por Ele, a minha responsabilidade, portanto, é ser grato, é adorá-lo. E é assim que vai entrar, portanto, o nosso segundo ponto, verso 3 a 6. O santo exige santidade absoluta dos seus adoradores. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Contemplação, portanto, de que todas as coisas são feitas pelo Senhor e de que nós somos propriedade dele, portanto, nos leva a louvá-lo, a adorá-lo. Mas a grande realidade é quem pode verdadeiramente entrar na presença do Senhor e lá permanecer sem ser consumido. Os irmãos vão se lembrar que não há muito tempo atrás nós falamos a respeito do Salmo 15, que começa perguntando uma pergunta muito parecida com essa. E eu citei para vocês Isaías capítulo 33, que diz, versos 14 e 15, que diz: os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Por quê? Ele diz: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? A pergunta aqui do salmista é muito semelhante à pergunta de Isaías que vai ser feita depois. Quem pode estar no monte do Senhor, no seu lugar santo? A palavra santo aqui é enfatizada justamente para demonstrar que Deus exige santidade dos seus adoradores. E ele então descreve quem pode entrar lá. Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Veja, inclusive a palavra no verso 3 que diz assim: quem estará pode ser traduzida também como quem permanecerá. Não é quem chega lá, mas é quem está lá
e não é consumido quem está lá e permanece lá na presença do Senhor. Somente alguém santo, à semelhança do Senhor. Ele diz: alguém limpo de mãos e puro de coração. Veja que ele coloca duas dimensões do ser para designar o ser como um todo. Ele primeiro diz as mãos, designando as coisas que nós podemos fazer externamente. Aqueles que agem de modo correto diante do Senhor. Aqueles que fazem as obras do Senhor. Mas veja que as obras do Senhor fluem necessariamente de um coração puro, de um coração igualmente santo. De modo que se alguém diz ter um coração puro e tem as mãos sujas, as mãos de pecado, essa pessoa não permanecerá. Porque, na verdade, o seu coração é sujo. Porque as obras, as mãos demonstram aquilo que está no coração, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Os frutos demonstram a qualidade da árvore. E o contrário também é verdadeiro. Aqueles que querem apresentar as mãos limpas, mas escondem um coração sujo, também não entrarão e não permanecerão na presença do Senhor. É necessário santidade interior que se traduz necessariamente em santidade exterior. É verdade que os homens às vezes tentam e por vezes até conseguem nos enganar. Têm aparência de santidade, apresentam mãos limpas, mas isso não subsiste. Muitas vezes no próprio tempo, ele não permanece na presença do Senhor e por algum motivo as suas obras já passam a demonstrar que o seu coração andava longe. Esse homem pode tentar enganar os homens por muitos anos e até morrer nesse engano, mas certamente o Senhor distingue verdadeiramente quem tem as intenções do coração, cujo coração é verdadeiramente puro, e aqueles cujas mãos são limpas. Ele continua falando então também, fazendo uma outra comparação no verso 4, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então ele utiliza duas partes, por assim dizer, do ser humano também, mais uma vez, para demonstrar essa mesma verdade. A sua alma não está entregue à vaidade. Ele não se escora nas coisas passageiras. Ele não espera daquilo que é móvel, daquilo que está sobre as águas, que seja sólido. Ele não espera trazer dali a sua felicidade e a sua salvação. E isso é traduzido também na sua boca. A sua boca, as suas palavras não são palavras de engano. Ele não jura enganosamente. Ele não faz promessas precipitadas. Ele não chega diante da congregação e diz amar ao Senhor quando não ama. Ele tem a palavra e a boca limpa e não utiliza do engano para o ganho próprio. Veja que o homem, então, ele é perfeito. E a figura que Davi nos traz aqui é a figura da entrada no templo do Senhor para a sua adoração. E até mesmo uma figura ainda maior do sumo sacerdote entrando no templo. Para que isso pudesse, no Santo dos Santos, para que isso pudesse ser feito, era necessário sacrifício e mais sacrifício, limpezas e mais limpezas, para demonstrar que o homem impuro não permanece na presença do Senhor. Pelo contrário, quando os homens impuros entraram na presença do Senhor, eles foram consumidos pelo Senhor. A grande realidade é que se nós olharmos para as nossas mãos e para o nosso coração, essa santidade toda não é vista. Veja que a santidade aqui é pureza absoluta, porque o Senhor é o santo e exige toda a santidade dos seus adoradores. Nesse sentido, o salmista nos apresenta, já de imediato, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para toda a história, foi o único homem que cumpre esse salmo por excelência, segundo as suas próprias obras, que tinha verdadeiro coração puro e mãos puras, que tinha alma que não é entregue à vaidade e nunca palavra enganosa saiu da sua boca. Por isso, nós vamos ver, ele entra no Santo dos Santos. Veja o que é dito no verso 5, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O Senhor olha para esse, olha para a adoração desse e o abençoa. Veja que Deus, sendo possuidor de todas as coisas,
A sua glória, a sua majestade, o seu poder, os seus atributos não são necessariamente, não são aumentados por causa da adoração dos homens. Deus já possui tudo. Ele não requer nada dos homens, ele não pode ser aperfeiçoado. Ele é o que é eternamente. Mas a adoração nos é dada para a nossa própria bênção, para o nosso próprio benefício. De modo que se nós estamos aqui na igreja, não é porque você está ajudando a Deus em alguma coisa, como era o paganismo. O paganismo, muitas vezes, né, em muitas culturas pagãs, você oferecia animais ou pessoas, inclusive, mas também cereais, ou enfim, toda sorte de oferendas aos deuses, para que os deuses talvez se alimentassem, ou para que os deuses aumentassem a sua força e assim eles abençoassem. Deus não é assim. Deus nos abençoa porque o contato com Ele, estar na Sua presença é abençoador. E assim, portanto, esse receberá a benção do Senhor. Esse receberá a justiça do Deus da sua salvação. A esse Deus fará justiça e justiça completa. Veja no verso 6 que ele diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós já vamos voltar para explicar um pouco melhor esses versos, mas eu não quero perder o fio da meada contando a história como um todo. Então segura um pouquinho esse ponto da nossa santidade aqui, manifestada, ou da nossa impureza manifestada diante do Senhor. Depois nós vamos voltar. Agora eu quero ir nos versos 7 a 10 para vermos a última parte. Verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Selá. Lembra os irmãos que essa palavra Selá aponta para a grandiosidade do que foi dito. É como se fosse uma pausa ou uma ênfase dramática para nós vermos e prestarmos bastante atenção e meditarmos nessas coisas que foram ditas. Na música hebraica, ou era feito um silêncio, né, depois de um estardalhaço, ou nesse momento era feito realmente um estardalhaço, né? Como a gente poderia dizer, rufem os tambores, né? Toquem mais alto, prestem atenção no que foi dito, dá aquela ênfase no que foi dito no final. E qual é a figura que está sendo evocada aqui? A figura é justamente muito parecida com aquela figura de Isaías capítulo 63, por isso nós começamos lendo ela nos momentos iniciais. É o Rei da Glória, voltando vitorioso da batalha, voltando vitorioso sobre os seus inimigos, e agora sendo recebido com aclamações. Esse herói, que é aqui chamado do Rei da Glória, ele começa então a marchar sozinho em direção ao seu reinado, e o povo ali começa a olhar e se perguntar: quem é que está vindo? Em tamanha pompa, em tamanho esplendor. Não é como se eles não soubessem, obviamente que eles sabiam aqui o que estava acontecendo. Mas a glória era tanta que é como se ele gerasse aquele burburinho na cidade, né? Quem é esse que está vindo com tamanha glória? E imediatamente, né, é dita essas palavras aqui: as portas da cidade são convocadas a se escancararem, a serem abertas para esse, que é o herói. Em primeiro lugar, quem é o Rei da Glória? A Escritura nos fala de modo muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 2, eu gostaria de ir com vocês até lá. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 7. Só para pegarmos o contexto. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Quem é o Rei da glória? Aquele que foi crucificado.
o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra resposta. E esse texto, em conjunto com o Salmo 24, portanto, nos apresenta de um modo muito claro como o nosso Senhor Jesus Cristo tem uma dupla natureza. Em especial, aqui nos apresenta a sua natureza divina, porque ele é identificado com os próprios nomes, os próprios atributos de Deus. Lembrem-se, voltemos lá para o Salmo 24, que esse Rei da Glória é chamado aqui de Senhor forte e poderoso. É chamado no Salmo 24, verso 10, do Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Certamente, sempre que o salmista cantava, ele tinha em memória que era Deus. Deus e somente Deus é o autor da salvação. Mas como Deus pode ser o autor da nossa salvação? Uma vez que Jesus Cristo é chamado de o autor da nossa salvação e o Rei da Glória. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro Deus. Como verdadeiro Deus, ele é aquele a quem pertencem todas as coisas, inclusive aquilo que está dito no verso 1 e 2. A terra e a sua plenitude, o mundo e os seus habitantes. Foi ele mesmo, a palavra de Deus encarnada, né, no tempo. Mas a palavra eterna de Deus, o Filho eterno de Deus, conforme o Novo Testamento claramente nos deixa revelado. E por meio do seu poder criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez à luz dos homens. O nosso Senhor Jesus Cristo, então, aqui é o Rei da Glória. E ele volta como homem, tendo conquistado seus inimigos e agora em glória para entrar na cidade celestial, na presença de Deus. Veja que essas portas estão fechadas. É necessário que elas se abram. E quando foi que essas portas da glória, e aqui é a cidade de Deus, eu quero que os irmãos tenham essa mesma noção, né? A cidade de Deus, o templo de Deus, a presença de Deus, são todos termos sinônimos, né? É o lugar onde Deus faz a sua morada, onde ele abençoa o povo. E aqui em especial está nos falando das mansões celestiais, do céu preparado para a sua igreja. Por que essas portas estão fechadas? Vamos lá para Gênesis capítulo 3, que nos mostra quando essas portas foram fechadas. Gênesis capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Onde que está falando de portas? Onde que está falando de cidade aqui? Os irmãos vão se lembrar bem que o jardim do Éden era o lugar no qual era o paraíso do homem. Era o lugar no qual o homem tinha comunhão com o Senhor. Era o verdadeiro céu, de certo modo, no qual ele andava na presença de Deus e falava com Deus todo momento, face a face. Mas quando o homem peca, ele precisa ser lançado fora por causa da sua impureza. E para guardar bem, para que o homem nunca mais entrasse na presença de Deus ali, é colocado um anjo forte e poderoso, um querubim na entrada desse jardim. É dito que uma espada flamejante, para que nenhum homem acessasse. Agora, o alto do cume desse monte é inacessível para o homem. A morada de Deus é inacessível para o homem, de modo que os homens tentaram criar uma torre que fosse grande o suficiente que tocasse os céus, a Torre de Babel. Mas Deus impede esse exercício do homem, fazendo com que o homem se confundisse nas suas próprias tramas, confundindo as línguas. O homem ele não consegue entrar na presença de Deus porque ele não é bem-vindo. As portas estão fechadas e os anjos estão guardando as portas para que nenhum homem entre. Agora, todavia, há um homem entrando, voltando para o Salmo de número 24. É o Senhor da glória, Jesus Cristo, o homem, abre as portas, mas as portas são escancaradas para ele. É dito isso duas vezes, né? Vamos lá, Salmo 24. E essas duas vezes que são ditas dá justamente a essa ênfase. Levantai, verso 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças,
levantai-vos, ó entradas eternas, as portas eternas dos céus, e entrará o Rei da Glória. Verso 9, a mesma coisa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Agora, aquilo que ele fez, sendo um homem perfeito, perfeitamente puro, e tendo completado a sua obra, destruindo seus inimigos, ele tem toda a dignidade de entrar nos céus. As portas se escancaram. E os anjos aqui, ou também talvez os santos, né, no estado intermediário, se perguntam: quem é esse Rei da Glória? Assombrados por tamanha majestade, por tamanha glória e esplendor. Veja que a Escritura ainda nos fala, e eu gostaria de ir ainda mais alguns textos muito brevemente com vocês. Hebreus capítulo 9. A Escritura nos fala claramente que esse santuário é o próprio céu. E nos fala o modo pelo qual Jesus Cristo ganhou a sua morada ali. Hebreus capítulo 9, verso 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento da aliança que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Verso 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Somente até aqui, para eu explicar, e o verso 24 é o que deixa claro. Ele está falando assim, ó, vocês lembram que lá na purificação, na consagração do templo, Moisés precisou pegar sangue de animais que foram mortos e aspergir sobre o templo, sobre os instrumentos do templo, sobre tudo que tinha ali, até sobre o próprio povo. Aí ele fala no verso 22 que essas coisas eram figuras das coisas celestiais. Ou seja, o templo, os seus utensílios, né? Que eram aspergidos com sangue, eram figuras somente. E a gente deve pensar, então por quê? O que significa o sangue e o que significam as coisas celestiais? Ele fala ainda no verso 23, ali no final, que as próprias coisas celestiais são aspergidas, né, com sacrifícios melhores do que esse. Ou seja, não era meramente sacrifício de bodes ou de carneiros, que as coisas verdadeiramente celestiais, as coisas para as quais o templo, os seus utensílios apontavam, são aspergidos. É uma coisa melhor do que o sacrifício de animais. E no verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então ele não entrou num templo que apontava para o templo verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Certamente o templo aponta para diversas coisas, mas elas têm a completude significada na igreja redimida na eternidade, a presença de Deus completa. Por isso que nós somos chamados de templo de Deus, porque fazemos parte dessa igreja invisível. A igreja, assim, portanto, também é chamada de templo de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus de um modo geral, porque também é essa igreja que agora está aqui, né, militando, que será gloriosa, estará sempre na presença de Deus, mas o auge da figura é a presença de Deus e a sua igreja na eternidade. E aqui, Jesus Cristo, então, é apresentado como entrando verdadeiramente naquilo para o que o templo aponta, na presença de Deus nos céus. Veja aqui, não foi falado direto nesses versos que nós lemos,
mas ele mesmo aspergiu as coisas verdadeiramente celestiais com o sangue que ele mesmo derramou. E no capítulo 10, uma página aí para frente, Hebreus 10, verso 19, fica ainda mais clara essa ideia. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Veja o que ele diz: tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Somente até aqui. Parece que mudou completamente o que a gente está falando, mas vejam que ele está falando, quase que citando o Salmo 24, ou também o Salmo 15, que tem uma estrutura bem parecida. Ele está falando então que o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, tendo rasgado o véu. O véu apresentava o seu próprio corpo, que foi rasgado por nós, e que hoje é simbolizado não por um véu, mas pelo próprio pão. O pão da Santa Ceia, que é rasgado à nossa vista para nos lembrarmos do corpo de Cristo. Esse véu era necessário que ele fosse rasgado, porque ao mesmo tempo ele encobria o céu. Ele encobria o Santo dos Santos, onde a arca de Deus estava. Ele era como se fosse a porta do céu. Quando Jesus Cristo, então, ele entrega o seu próprio corpo, o seu corpo é rasgado, a entrada é aberta para nós. E ele, portanto, entrou nas mansões celestiais, ele entrou na presença eterna de Deus, garantindo que nós também entrássemos. Agora a nossa entrada na presença de Deus é garantida. Como esses homens, né, que desbravaram o caminho, nosso Senhor Jesus Cristo, para o Monte Everest, né? O nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos ensinou o caminho, né? Ele diz isso com clareza em Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho com que ele nos consagrou. O caminho é pelo véu, pela sua carne, pela sua própria morte, pelo sangue aspergido sobre a sua igreja. Agora veja que ele diz que nós devemos entrar, mas com verdadeiro coração, inteireza da fé, tendo o coração purificado da má consciência. E aí veja lá que no final ele diz também o corpo lavado com água limpa, mas no verso 24, para estimularmos ao amor e às boas obras. Aí agora a gente volta lá no ponto 2. Voltamos lá para o Salmo 24. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ou seja, Jesus Cristo ele entra vitorioso para que nós pudéssemos também entrar. Porque agora o seu sangue nos purifica e Deus opera a verdadeira justiça em nós. Ele nos torna justos para que possamos entrar na sua presença. E ele nos declara justos, porque Jesus Cristo cumpriu a justiça em nosso lugar. Ele produz a justiça em nós quando nós nos santificamos por meio da palavra. E ele conclui a justiça em nós quando nós seremos glorificados. E assim entraremos de modo perfeito nos céus. Por isso, no verso 5, Deus é o Deus da nossa salvação. É aquele que opera completamente a salvação em nós. Porque a Santíssima Trindade, nas suas três pessoas, foram aqueles. As três pessoas que operaram a salvação em nós. Veja que no verso 6 ele diz: essa é a geração daqueles que o buscam. Ele está fazendo distinção aqui entre os puros e os impuros. Entre aqueles que são verdadeiros israelitas e daqueles que são falsos israelitas. Daqueles que são participantes da igreja invisível de Cristo e daqueles que são somente participantes da igreja visível.
Inclusive, esse verso 6 é difícil de ser traduzido, porque no original ele está assim, ó. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, Jacó. Aí ficou estranho, porque, como assim? Tá falando que tá buscando a face de Jacó? E aí algumas traduções tentam explicar o que o salmista quis dizer, né? E por isso, na sua versão, na minha está em itálico, né? O Deus de. Ou seja, a nossa tradução compreendeu que ele estava falando a tua face, e aí numa elipse, ele está escondendo parte da frase numa figura de linguagem, né? O Deus de Jacó. Mas eu acho que a melhor tradução aqui é seguir a ideia da seguinte forma: esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Esta é a geração esta é a geração de Jacó. É como se ele estivesse colocando no final aqui, mas seguindo a ideia que ele está falando. Essa é a geração de Jacó. É que ele vai colocando coisas no meio, como se fosse enchendo a ideia da geração. Em outras palavras, ele estaria dizendo aqui: esses são os filhos verdadeiros de Jacó. Não é pelas nossas falsas pretensões de santidade que nós seremos salvos. Não é com uma mão meio limpa e com um coração meio sujo que nós conseguiremos entrar na presença de Deus. Mas é geração de Jacó, ou seja, são os verdadeiros filhos da aliança. É aqueles que verdadeiramente buscam a face de Deus, ou seja, querem verdadeiramente ver o sorriso de Deus resplandecer sobre eles. São aqueles que verdadeiramente são justificados por Cristo, santificados por Cristo e glorificados por Ele. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo entrou. Ele entra então nos céus ressurreto, com o corpo glorificado. É dito, né, lá tanto no final dos evangelhos, quanto também no início de Atos. Jesus Cristo, então, agora, na presença dos seus discípulos, tendo dado a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho, etc. Ele abençoa o seu povo, ele garante que estaria com eles, mas ele ascende aos céus. Ele é elevado às alturas. E os homens, né, os discípulos ficam olhando para isso. E naquele mesmo momento aparecem dois anjos e falam: o que vocês estão aí olhando para o céu? Né? Como se ele dissesse: vamos trabalhar, vamos caçar o que fazer, né? Vamos cumprir a grande comissão. E aí eles vão justamente fazer isso no decorrer. Mas esse que subiu seria o mesmo que voltaria para exercer juízo como rei. Veja agora em Apocalipse capítulo 22. Essa mesma ideia para finalizar. Sendo manifestada, demonstrando que a árvore da vida é o céu e a morada de Deus, no qual Jesus Cristo entrou, para que nós pudéssemos entrar. Apocalipse 22, verso 13. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O único modo de entrar na cidade é pelas portas. Mas as portas só estão abertas para aqueles que honram o Senhor Jesus Cristo como Rei, que tem as obras para serem apresentadas como evidência da justificação que foi dada não segundo as obras, mas segundo a fé e a vontade soberana de Deus, por Jesus Cristo. Felizes são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, porque há evidência neles. E o Espírito Santo habita neles, portanto, o santificando e, por fim, o glorificando, para que ele tenha direito à árvore da vida, para que ele realmente siga a Jesus. É como se no final aqui desse salmo, demorou alguns mil anos, né, para a gente chegar aqui, algumas centenas de anos, para chegarmos aqui da escrita do Salmo 24 até Apocalipse 22. Mas é como se tivesse um suplemento ao Salmo 24 aqui, né? Jesus Cristo entra glorioso e os céus, então, proclamam a glória do nosso Senhor Jesus Cristo entrando.
Mas enquanto ele vai entrando, de repente ao longe vai aparecendo a multidão o seguindo. São os seus santos que agora têm a árvore da vida como presente. O anjo ali que fazia oposição foi retirado, o véu foi rasgado. Agora os santos entram, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que escalou o Monte Sião, que entrou na presença do nosso Deus, para que nós também pudéssemos entrar e lá permanecer por toda eternidade. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, quão graciosa e maravilhosa é a sua palavra, por declarar tão maravilhosa salvação sobre a sua igreja. Damos graças porque Jesus Cristo verdadeiramente é o princípio e o fim de todas as coisas. E também isso fica claro na nossa própria salvação. Damos graças porque ele não é só criador, mas consumador de quem somos, da nossa salvação. Damos graças ao Senhor porque, como Rei vitorioso, tendo vencido os nossos inimigos, tendo destruído o poder da morte sobre a sua igreja, o senhorio de Satanás sobre os seus filhos, ele ascendeu aos céus, no qual ele foi colocado à destra de Deus Pai, sendo recebido com toda a glória. Damos graças ao Senhor porque um dia não tardará, não para nós cuja vida é tão breve, em que nós entraremos nessas mansões celestiais e estaremos eternamente habitando com o fogo consumidor, sem sermos queimados, porque a justiça foi criada em nós pelo nosso Rei. Damos graças por tamanha graça manifestada em favor da sua igreja, em nome do Rei da Glória. Amém.